Boa tarde. Já começámos no painel a discutir este aspecto de articulação entre a pedagogia e o conteúdo na formação. Eu vou falar de uma experiência em particular da formação inicial, no ensino da álgebra para os futuros professores. E, portanto, vou falar um bocadinho e mostrar-vos o que é que consegui concretizar, precisamente para promover o conhecimento da álgebra, mas também o ensino do conhecimento da álgebra, principalmente nos primeiros anos. E isto tendo como base o desenvolvimento do pensamento algébrico, tanto dos futuros professores, como também a forma como poderão promover futuramente na sua prática o pensamento algébrico nos seus alunos dos primeiros anos. Tem por base algumas ideias-chave que eu vou aqui referir de uma forma muito breve, que estão relacionadas precisamente com esta articulação entre o conteúdo e a pedagogia, mas também com o desenvolvimento da identidade profissional destes professores que se inicia logo também quando escolhem o curso que pretendem seguir, quando optam por seguir uma licenciatura em Educação Básica, neste caso particular. O ensino da álgebra é um desafio, eu vou falar aqui de uma forma particular, porque, como é óbvio, será de todos os temas, mas muito porque estes futuros professores tiveram uma experiência muito diversificada em relação à aprendizagem da álgebra. Muitos deles não tiveram estas experiências de generalização e formalização que agora se espera que eles vão conseguir promover com os seus alunos. E eu vou falar aqui de um caso particular que trabalhamos, um dos tópicos que trabalhamos, que é as sequências pictóricas crescentes, que focam precisamente a generalização e a sua simbolização. E procura-se, claro, se chegar a uma generalização algébrica, e vamos ver um pouco o percurso que fizeram estes formandos. Os aspectos da metodologia, de uma forma muito breve, é uma experiência de ensino, e vou-me focar agora em explicar um pouco em que é que consiste esta experiência. Portanto, decorre no terceiro ano do curso de licenciatura em Educação Básica, na unidade curricular da Álgebra e Funções, e procura precisamente articular o conteúdo e pedagogia e segue uma abordagem exploratória. Isto para envolver os formandos no trabalho que é realizado, na exploração dos conceitos que é feito e, portanto, não tem apenas esta vertente de articulação, mas como é que ela se pode promover, e aqui a aposta é numa abordagem exploratória. E esta abordagem envolve vários momentos, quer os momentos de trabalho autónomo, e são particularmente importantes os momentos de discussão em que há a partilha das estratégias que surgem na resolução destas tarefas, têm um caráter essencialmente aberto, e também nos momentos de sistematização dos conceitos que vão emergir dessa discussão e dessa partilha. Foram abordados vários tópicos que surgem em 7 tarefas, que são focadas neste estudo. Vou falar de uma que apresenta alguns destes aspectos que são aqui referidos. Nas tarefas eu procurei contemplar, para além de tarefas de cunho essencialmente algébrico, também a análise de resoluções de alunos, por exemplo, o conseguir analisar algumas situações de sala de aula a partir de episódios transcritos de sala de aula, ou a partir de vídeos, como é o caso da tarefa de que eu vou falar. Antes do início da experiência de formação, fiz uma tarefa com os formandos. Nesta primeira situação, tinham que procurar generalizar aquela sequência pictórica, tendo aqueles primeiros 4 termos. A maioria dos formandos não o consegue fazer, não consegue estabelecer essa generalização a partir de uma expressão algébrica, e mesmo na determinação de um termo distante tem alguma dificuldade. Na sua maioria identificam essencialmente que de um termo para o seguinte adicionam 2 pintas, mas não conseguem depois estabelecer uma relação direta entre a ordem e o termo. Propriamente na experiência de formação, com esta tarefa 4, proponho o trabalho com uma sequência pictórica que tem que procurar, trabalhando em grupo, procurar olhar de diferentes formas para os termos da sequência. E eles conseguem, a partir desse trabalho, decompondo os termos pictóricos em diferentes partes e relacionando-as com a ordem, conseguem estabelecer generalizações e a partir daqui surgem diferentes expressões algébricas.
Uma outra situação que é dado apenas um termo, que é o quarto termo de uma sequência, e os formandos têm que procurar construir essa sequência. Qual é que entendem que será essa sequência para que aquele seja o quarto termo? Surgem, como é natural, várias sequências com diferentes termos pictóricos, portanto o arranjo das pintinhas, a forma como estão distribuídas é bastante diferente. Também é diferente a sequência numérica que se origina, e isso vai fazer com que, fez com que depois houvesse um momento de partilha bastante rico, em que os próprios formandos perceberam um pouco o trabalho que eles também podem vir a fazer com os seus futuros alunos. Portanto, na sala de aula procurámos vivenciar um pouco essa forma de trabalho exploratório, em que eles trabalham, apresentam aos colegas o que fizeram. É possível que surjam diferentes perspectivas, diferentes resoluções, mas isso é o ponto de partida para uma discussão que será mais rica e que lhes permite identificar, realmente, nestas situações abertas, não ficamos à espera que surja uma única resposta e que realmente traz este desafio de poder ter diferentes abordagens. Portanto, permite também discutir diferentes expressões algébricas, porque precisamente surgem diferentes generalizações. Uma outra componente desta tarefa era a análise do vídeo da sala de aula do segundo ano, que nós agora neste momento com os casos multimédia temos acesso a mais alguns vídeos, mas acho que não temos ainda tantos quantos serão necessários para a formação inicial. Este foi cedido pela colega Ana Isabel Silvestre e pelas colegas que trabalharam na sala de aula esta situação, que depois foi explorada noutros contextos. Este é do segundo ano, em que, com a análise do vídeo, daquilo que acontece na sala de aula, eu posso levar um bocadinho o que é a prática do professor nestas situações. E eles conseguem identificar que os alunos fazem generalizações. Os alunos do segundo ano conseguem fazer generalizações, apesar de, claro, não as representarem em linguagem algébrica. Mas, curiosamente, que já várias pessoas devem ter ouvido falar desta situação, chamou-lhes a atenção o caso do aluno que descobre o segredo, não é? Que temos sempre o dobro do número da figura menos 1, e, portanto, eles não estavam à espera, os meus formandos não estavam à espera que alunos do segundo ano conseguissem já estabelecer este tipo de relações. Portanto, foi a forma de levar um bocadinho a parte da prática e do contexto de sala de aula para a formação inicial. No final da experiência de formação, eles realmente revelam já um conhecimento mais aprofundado, não todos. Alguns ainda manifestam dificuldades, e é claro que isso nos faz refletir um pouco sobre a formação e os aspectos a trabalhar, mas de uma forma bastante geral eles revelam um conhecimento bastante melhor em relação à generalização e à sua representação simbólica. Neste caso, eu tenho aqui algumas respostas destas alunas em particular, a Alice, a Beatriz e a Diana, que eu abordo de uma forma mais aprofundada no estudo, mas que aqui vou falar muito brevemente. E, neste caso, já todas elas conseguem chegar à generalização algébrica. Portanto, de uma forma geral, o trabalho com as sequências pictóricas permitiu um conhecimento sobre de que é que isto trata, o trabalho com sequências pictóricas, o que é que trata, porque, de uma forma geral, na sua experiência enquanto alunas, não tiveram contacto, pelo menos desta forma, da procura da generalização, não tiveram contacto com isso na sua experiência anterior. E promove também um conhecimento da prática, da importância de trabalhar determinados aspectos na sala de aula e perceber o porquê. Portanto, muito o que nós procuramos trabalhar é porque é que está a acontecer. Portanto, o conhecimento do professor, o conhecimento de matemática é bastante específico, não é? O professor tem que saber e saber o que é que envolve aquele aspecto que está a ser trabalhado. Portanto, foi também um dos aspectos, não basta chegar à expressão algébrica e trabalhar a manipulação por si, mas perceber o que é que está envolvido. No que respeita à identidade profissional, há vários aspectos, eu vou só aqui focar alguns. A Alice pretende ser educadora de infância e esta ideia é bastante forte. A experiência de formação contribui para que haja um aprofundamento do seu conhecimento, ou mesmo uma melhoria significativa no seu conhecimento matemático e didático, de tal forma que ela fica com uma confiança redobrada em relação àquilo que conseguirá fazer e como é que
poderá aproveitar aquele conhecimento depois para o seu futuro trabalho. Em relação a Beatriz, que pretende seguir o mestrado de Educação de Infância e Ensino do primeiro ciclo, ela revela um grande conhecimento científico, mas ao nível da didática ela tem muita insegurança, porque ela reconhece que sabe o que é que está envolvido, mas não sabe como chegar depois aos alunos. O caso de Diana, pretende ser professora de segundo ciclo de Matemática e Ciências, essencialmente era esta a ideia inicial que ela tinha. Ela consegue perceber melhor como é que poderá trabalhar diferentes aspectos na sala de aula e confronta muito com a sua experiência enquanto aluna. Para concluir, eu já fui referindo a alguns aspectos, realmente verifica-se o desenvolvimento do pensamento algébrico dos formandos, no que respeita à generalização e também à sua simbolização, sobre o conhecimento do trabalho da sala de aula, que envolve o papel do professor e também o papel do aluno e como ele poderá ser promovido na sala de aula. Este aspecto de articulação entre o conteúdo e a pedagogia permite isto, mas foi também importante esta abordagem exploratória pela natureza das tarefas que foram propostas e também pela dinâmica que se criou na experiência de formação, que depois tem então estes contributos relativamente a estes vários aspectos. Portanto, parece-me que neste caso foi possível fazer esta articulação entre a pedagogia e a prática e naquilo que respeita em particular à álgebra é particularmente importante porque realmente é um desafio bastante recente também para os professores ao nível das orientações curriculares, mas também pela própria experiência que tiveram.